As redes de fibra das operadoras francesas SFR, Bouygues e Free foram alvo de atos de vandalismo durante a madrugada de segunda-feira. A empresa francesa de telecomunicações SFR registrou incidentes em 6 departamentos. De acordo com fontes policiais, tanto as linhas fixas como as móveis terão sido afetadas. Estas ações ainda não foram reivindicadas, mas os Jogos Olímpicos não estão a ser afetados por estes incidentes. O secretário de Estado dos Assuntos Digitais garantiu que o Centro de Comunicações Eletrónicas de Defesa está a cooperar com os operadores até ao restabelecimento total das comunicações e dos serviços. Estes atos ocorrem 3 dias após uma tentativa de sabotagem das linhas de alta velocidade francesas que causou grandes perturbações no tráfego ferroviário durante o fim de semana. O presidente da Rússia avisou os Estados Unidos de que Moscou virá retaliar se Washington colocar mísseis de longo alcance na Alemanha até 2026. A promessa foi feita durante uma parada naval em São Petersburgo. Vladimir Putin sublinhou que os mísseis em causa podem atingir o território da Rússia em 10 minutos e ser equipados com ogivas nucleares. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира. Putin diz que a situação faz lembrar acontecimentos da Guerra Fria, como a instalação de mísseis Pershing de médio alcance na Europa. Os Pershing, concebidos para transportar ogivas nucleares, foram instalados pelo exército dos Estados Unidos na Alemanha Ocidental a partir de 1983. Acabaram por ser retirados 5 anos mais tarde, com a introdução do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio. 3.000 reclusos ucranianos saíram em liberdade condicional e serão colocados em unidades militares. A medida é aplicada depois de a nova lei do recrutamento ter entrado em vigor em junho. O objetivo é reforçar a infantaria. Este recluso, condenado a 6 anos de prisão por roubo, vai agora para a linha da frente. Немножечко законы поменяли, нам плюс. Мы можем стать полезными, очистить свое имя, начать новую жизнь. Помочь тем, кто нуждается нам там. A guerra vai no 3º ano com mais de 30.000 soldados ucranianos mortos. Os novos recrutas trazem esperança. Чому наших оцих хлопців, так за них цепилися всі бригади. Тому що ні для кого не секрет, що на 3-му році війни мотивованих бійців в поповненнях практично немає. Ці хлопці більшість своєму... Após 40 dias de treino, os novos recrutas vão juntar-se ao resto do batalhão. São tratados de acordo com as regras das Forças Armadas. Самі люди, вони бажають змінити своє життя на краще, тому наразі немає такої необхідності приймати якісь радикальні міри. Вони військовослужбовці Збройних сил України, котрі підписали контракт. Тому відношення до них як до військовослужбовців. Ficam de fora os reclusos condenados por crimes graves ou violentos, como violação e o homicídio de 2 ou mais pessoas. Milhares de pessoas estiveram no centro de Kiev no domingo, um evento para marcar o 2º aniversário de uma explosão na prisão de Olenivka, controlada pelos russos em Donetsk. Na altura morreram mais de 50 prisioneiros de guerra ucranianos, outras dezenas ficaram feridos. Neste evento estiveram soldados e familiares das vítimas. Os oradores pediram ao governo ucraniano para tentar negociar mais trocas de prisioneiros. Há neste momento 900 soldados da Brigada Azov detidos pelos russos. A explosão de Olenivka foi um dos momentos mais marcantes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Na altura, a Rússia alegou que a explosão foi causada por um míssil ucraniano. Outras investigações, nomeadamente das Nações Unidas, sugerem que Moscou foi o responsável. 2 anos depois, estes ucranianos querem também saber exatamente o que se passou.
Milhares de pessoas estiveram nos funerais de 11 dos 12 jovens que morreram nos Montes Golã, vítimas de um rocket que atingiu um campo de futebol neste território controlado por Israel. O exército israelita disse que este foi o ataque mais mortífero contra civis em Israel desde a investida do Hamas em outubro do ano passado. Israel diz que o ataque veio do Líbano, culpa o Hezbollah e promete retaliar. חיזבאללה שליחה של איראן באזור. חיזבאללה לא ינקה מהאירוע הזה, גם בהכחשות המגוחכות שלו. הוא ירה את הירי, הוא יישא במחיר, והוא ישלם מחיר כבד על פעולותיו. Depois do ataque, o primeiro-ministro israelita interrompeu uma viagem aos Estados Unidos e voltou a Israel para presidir a uma reunião de emergência do Gabinete de Segurança. Nesta reunião, os membros do gabinete autorizaram o governo de Benjamin Netanyahu a decidir sobre a forma e o momento da resposta. Mas o Hezbollah negou qualquer envolvimento no ataque de sábado e a comunidade internacional mostrou receios de uma guerra regional mais ampla no Médio Oriente. Em Tóquio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou contra uma escalada. We also don't want to see the conflict escalate. We don't want to see it spread. That has been one of our goals from day one, from October 7th on, and we'll continue to do that. Um apelo também do governo libanês. O ministro das Relações Exteriores do Líbano disse a Washington para pedir moderação a Israel. O Hezbollah começou a disparar rockets contra Israel em outubro, no dia a seguir à incursão do Hamas em território israelita e em solidariedade com os palestinianos de Gaza. Em resposta, Israel começou ataques aéreos. Os ataques de Israel já mataram mais de 500 pessoas, sobretudo membros do Hezbollah. Os ataques do Hezbollah provocaram a morte a 22 soldados e 24 civis do lado israelita. Pelo menos 2 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas depois de um comboio ter descarrilado na região russa de Volgogrado. O comboio que transportava 800 passageiros viajava de Kazan para Adler, quando colidiu com um caminhão de carga que circulava nos carris, apesar do sinal de aproximação do comboio, de acordo com os caminhos de ferro russos. As autoridades abriram um inquérito criminal sobre a possível violação das regras de segurança do tráfego e do funcionamento do transporte ferroviário. China e Itália assinaram um plano de 3 anos para reforçar a colaboração industrial. A deslocação de 5 dias da primeira-ministra italiana a Pequim é também uma tentativa de reparar as relações tensas. Acontece um ano após Roma ter abandonado a iniciativa Uma Faixa, Uma Rota do presidente chinês. Gli antichi rapporti tra Italia e Cina sono caratterizzati da una cooperazione economica e commerciale molto significativa, una dimensione strategica che dobbiamo continuare a coltivare anche e soprattutto di fronte alla complessa situazione internazionale nella quale ci troviamo. Os dois países assinaram um memorando para colaboração nos setores dos veículos elétricos e energias renováveis. A medida surge numa altura de fricção comercial entre a China e a União Europeia. Bruxelas impôs recentemente tarifas de até 37% sobre carros elétricos fabricados na China. Alega concorrência desleal. Guitarras mexicanas, flautas gregas, violinos checos e cânticos romenos fizeram-se ouvir na abertura da 12ª edição do Festival Internacional de Folclore da Roménia. O evento realizou-se nas ruas do município de Aiud, no condado de Alba, na zona central da Roménia. O festival contou com a participação de 300 elementos de 9 países. A maior parte dos participantes estiveram na Roménia pela primeira vez. Todos os anos, os habitantes aguardam o festival com expectativa, pois querem ver os novos artistas que o evento traz à localidade. Depois de um fim de semana cheio de música e danças de artistas de todo o mundo, o festival terminou com uma gala de laureados. Após 12 anos de espera, o famoso Caminho do Amor de Itália foi reaberto,
conhecido como o passeio mais romântico do mundo, o idílico trilho de 1 km ao longo da costa das Cinque Terre pode agora ser apreciado pelos habitantes locais das 8 às 19 horas. Em agosto, os turistas podem pagar 10 euros para reservar espaços de 1 hora, com um máximo de 30 viajantes por sessão. O trilho, popular entre os visitantes, foi encerrado em 2012, depois de um deslizamento de terras ter danificado o passadiço e ferido 4 estrangeiros. Seguiu-se uma década de extensas reparações, com um custo estimado em 22 milhões de euros. Agora, os românticos mais exigentes podem desfrutar do esplendor visual de Riomaggiore e Manarola, com vistas espetaculares sobre o mar Mediterrâneo e coloridas delícias arquitetónicas. O Caminho do Amor, ou Via dell'Amore, é um trecho icónico do caminho costeiro que atravessa as Cinque Terre, um destino turístico de renome mundial na região da Ligúria, em Itália. O caminho serpenteia entre as pitorescas aldeias de Riomaggiore e Manarola, oferece vistas deslumbrantes sobre o Mediterrâneo e é património mundial da Unesco. A história deste caminho remonta ao início do século XX, quando foi construído durante a modernização da linha ferroviária entre Génova e La Spezia. Abrigos antibomba na praia. Esta é a paisagem de um feriado em Odessa, na Ucrânia. De acordo com as autoridades, as pessoas não devem utilizar as praias para fins recreativos, mas isso não impede estes banhistas de descontraírem neste lugar. As autoridades tencionam conceder autorizações para a abertura de cerca de 20 praias ucranianas este ano, desde que sejam cumpridas condições de segurança rigorosas. O setor do turismo ucraniano foi devastado pela invasão russa e muitos hotéis continuam a não poder abrir legalmente.